Acabou de assumir um cargo de liderança aí onde você trabalha, né? E precisa dar feedback pro teu time. Bateu o desespero? Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Meu nome é Marlon Volotão e eu vou te dar algumas dicas para você fazer um feedback campeão com o seu time. Vem comigo! Feedback. Feedback é necessário? Eu te afirmo com toda certeza que é necessário. Então, nosso papel como líder, como gestor, é desenvolver o nosso time. E isso é importante para que os resultados sejam cada vez mais potencializados. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas elas erram não é porque elas gostam. Ninguém gosta de errar, né? É claro que existem algumas pessoas que gostam de errar, mas eu estou te dizendo aqui na grande maioria. As pessoas costumam errar porque elas não sabem onde ela está errando. E o teu papel como gestor é justamente esse, é você mostrar para ela talvez alguns pontos que ela não está conseguindo observar e dar direção para ela e dar caminho. E como você pode fazer isso? De N formas. Durante o dia a dia, acompanhando ela, desenvolvendo ela, dando algumas dicas, alguns toques, mas o momento mais importante que você faz isso é por meio do feedback, que é um momento um pouco mais formal, mas não é aquele momento sério. Um momento formal no sentido de ter método, de ser algo um pouco mais estruturado. Use o feedback como uma ferramenta que vai ajudar a desenvolver o seu time. Então, sem mais demoras, eu vou te dar a dica de número 1. Chame com antecedência. Por que isso é importante? Porque normalmente quando as pessoas escutam falar sobre feedback, o que elas acham? Eu fiz alguma coisa de errado, olha, eu vou ser desligado, e a gente sabe que na maioria das vezes não é nada disso. Então, ainda mais aquelas pessoas que estão começando agora na carreira, elas não estão muito acostumadas com esse tipo de conversa, com esse tipo de momento. É necessário você falar com uma certa antecedência e com calma para que o teu colaborador, para que o teu funcionário não fique assustado. Importante, hein? Dica de número 2. Reserve um local. Por que isso é importante? Como eu te disse anteriormente, as pessoas elas já ficam meio nervosas, ali, tensas, e quando você reserva um local bacana, um local mais tranquilo, isso vai te ajudar a quebrar o gelo e deixar a pessoa um pouco mais solta, um pouco mais à vontade para receber o teu feedback, para receber aquilo que você vai dar de orientação. E aí uma prática que eu tenho é levar o meu time, por exemplo, aquele meu colaborador em questão, para almoçar. E a gente vai, conversa, bate um papo, e já ajuda a quebrar aquele gelo. E no momento seguinte, a gente entra no momento do feedback. Então, para de ser muquirana, tem que pagar almoço pro time. Isso aí faz parte, hein? A próxima dica que eu tenho para te dar é: clica aqui, ó, se inscreve no canal, sininho, dá uma curtida no conteúdo que a gente vem fazendo. Se tem te ajudado, se você tem gostado, clica aqui. Fechado? Conto demais com você. E vamos para a nossa dica então de número 3. Contexto. O que é um contexto? Normalmente você vai precisar fazer esse momento de conversar e você não pode já ir direto ao ponto. O que é importante? Crie um contexto. Então, você está falando lá, João, olha só, esse ano tem sido um ano, poxa, bem desafiador, as metas são essa, e você tem ajudado a gente a alcançar essas metas, então nós vemos crescendo, nossa projeção daqui para frente é assim, assim, assado, você tem se encaixado bem, enfim, crie um contexto antes de você dizer o que ela precisa desenvolver. Dica de número 4. Comece dizendo quais são os pontos positivos. Importante, isso já vai te ajudar mais uma vez a deixar a pessoa bem tranquila dizendo os pontos positivos. Diga para ela o quanto ela é organizada, o quanto ela é proativa, e tudo isso com base no que você tem observado. E aí, qual é uma dica bacana que eu tenho para te dar também? Uma outra orientação, que é um costume que eu faço. Anote. Como assim, Marlon, anotar? Eu, durante o meu dia, eu tenho o hábito de anotar o que eu venho observando do meu time, que eles vêm fazendo, de coisas que me agradam, de coisas que também não me agradam tanto. Eu faço todas essas anotações porque isso serve de insumo para mim na hora que eu vou fazer o meu feedback com ela. Isso vai ajudar você a ter um pouco mais de embasamento para você dizer quais são os pontos positivos que ele tem. Não faça de qualquer forma. Use exemplos. Exemplos são importantes. É aquele velho ditado: contra fatos não tem argumentos, contra fatos não tem o que se falar. Então, se você tem exemplo, fica mais claro para o teu colaborador entender. Então, quando você fala, olha, João, você é muito organizado,
Lembra naquele dia que eu te pedi para você fazer essa tarefa? Poxa, você fez assim, dessa forma, com esse método, me deu retorno. Isso fica mais claro para que o teu colaborador tenha um entendimento melhor daquilo que você tem que passar para ele. Então, os exemplos, ok? Dica de número 5. Você vai dizer agora para o teu colaborador quais são os pontos que ele precisa desenvolver. E qual é o ponto de atenção aqui, ó? Importante isso, hein? Não fale pontos negativos. O feedback ele precisa ser um momento construtivo. Então, quando você fala pontos negativos, dá um certo tom pejorativo. Eu, particularmente, não gosto de usar. Eu gosto de dizer pontos a desenvolver. E é claro, nós como profissionais, como indivíduos, todas as pessoas têm pontos para desenvolver. E ele, o teu funcionário e o teu colaborador também não é diferente. Então, mostre para ele, sim, quais são os pontos que ele precisa desenvolver. E, mais uma vez, você precisa usar exemplos práticos. Então, aquela diquinha que eu te dei de anotar, isso daí também vai te ajudar. Então, fale quais são os pontos, seja objetivo. João, olha, você ainda tem a sua parte técnica que você precisa desenvolver. Você lembra naquele dia que eu te pedi para fazer uma análise assim, assim, assado, porque você não conseguiu desenvolver bem? Você precisa desenvolver a tua parte técnica. Outro exemplo. Olha, João, você ainda é um pouco tímido e você precisa te desenvolver. Você lembra naquela apresentação que você fez para os gestores, que você fez para a nossa diretoria assim, assim, que você não conseguiu desenvolver bem? Mostre para ele com exemplos quais são os pontos que ele tem que desenvolver. Dica de número 6. Crie um plano de desenvolvimento. Então não basta você chegar, só falar um monte de coisa, dizer onde ele é bom, onde ele precisa desenvolver, se você não der o caminho. Então lembrando, mais uma vez, o papel do gestor é direcionar, é dar o caminho, é ajudar a desenvolver. E como você vai fazer isso? Crie um plano de ação. E realmente, plano de ação. Então, escreva as ações e, mais uma vez, de forma clara. João, o seu objetivo aqui é desenvolver a sua parte técnica no Excel. Como você vai fazer isso, João? Você precisa aprender a fazer PROC-V, tabela dinâmica, soma-C. Então, você acabou de criar uma ação bem clara para que ele desenvolva com relação a alguns pontos que ele ainda tem dificuldade. É importante você criar um plano de desenvolvimento e acompanhar ele de forma regular, seja a cada 1 mês, 2 meses, enfim, a frequência fica a teu critério aí, mas é importante você criar um plano para que você, junto com o teu colaborador, acompanhe o desenvolvimento dele. Foi isso que eu tinha para te passar. Esse é o conteúdo que eu tinha para te mostrar, que é o que eu faço, né? Eu espero que você tenha gostado e que te ajude aí no seu dia a dia e para desenvolver o seu time. Obrigado pela tua companhia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.